Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente 2 versículos logo no início do Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 a 7, onde Jesus dizia: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas palavras a gente observa que Jesus fazia para nós da brandura, da mansuetude, da serenidade, uma necessidade, uma conduta, uma postura que a gente precisa construir, cada um de nós, individualmente, nos nossos esforços. Nós precisamos caminhar na direção de sermos mais pacíficos, mais brandos, mais serenos, porque dessa forma a gente se compatibiliza com o Evangelho, porque eu não tenho como ser um cristão verdadeiro ofendendo as pessoas, com palavras, às vias de fato, por comentários, perdendo a paciência com todo mundo. Assim não nos é possível. Pois bem, meus amigos, dentro desse capítulo nós vamos estudar aquela que é a expressão oposta da brandura e da mansuetude. Ou seja, quando eu perco a serenidade, quando eu perco a paciência, quando me falta a mansidão, a tranquilidade, ao que eu me entrego? Eu me entrego à cólera, à raiva, às explosões de ira, conforme a mensagem de hoje, que é uma mensagem de um espírito protetor, ditada em Bordeaux em 1863, vai dizer assim para a gente, O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera, à raiva. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então, meus irmãos, ao invés de ler toda a mensagem, nós vamos fazendo a leitura, trazendo aqui os comentários e algumas ilustrações também. Inicialmente, o Espírito Protetor traz aqui para a gente a origem da cólera. Onde mora, ou seja, qual a origem, qual a razão da gente se encolerizar, vez ou outra, nós nos impacientarmos com aqueles que estão à nossa volta. Na grande maioria das vezes é o orgulho ferido. É sermos contrariados. É algo que sai, ou que é feito, ou que nos acontece, diferente das nossas expectativas, diferente da nossa vontade pessoal, diferente da forma que a gente havia ordenado, pedido, comandado, e a dificuldade em lidar com essas contrariedades muitas vezes fazem com que a gente se renda à cólera. Momentos nos quais a gente se rebaixa. Nós nos assemelhamos ao bruto, ou seja, aos animais, às vezes até pior do que eles, porque
não medimos as consequências e somos capazes de provocar danos de grande proporção, movidos por essa atitude inferior da criatura humana, instintiva, ainda que revela o atraso que a gente ainda traz na gente. Então, meus amigos, quando a gente lê esses 2 primeiros parágrafos da mensagem do Espírito Protetor, nós nos lembramos muito da obra que nós estamos estudando, o livro Paulo Estevam, que as reações que Saulo de Tarso, ainda o doutor da lei, ou o aspirante ao doutor da lei, o rabi, o fariseu judeu, as posturas dele diante de Estevão, tanto quando ele visita Estevão na casa do caminho e não compreende a lógica do Evangelho, as palavras de Estevão que refletiam o pensamento de Jesus, acreditando ser ali uma afronta à tradição judia, uma afronta aos pensamentos, à herança de Moisés e dos profetas, ao ponto de exigir de Estevão que ele discutisse consigo, ao que Estevão se recusa e ainda fala com ele que os cristãos devem fugir das discussões estéreis, sem proveito, e que só iriam causar o quê? Antagonismo, inimizades, diferenças. Também nesse mesmo livro, nós nos lembramos depois, quando Estevão comparece até o Sinédrio, e lá Saulo novamente contrariado, só que agora num ambiente mais favorável, né, onde haviam ali vários fariseus, ao contrário da casa do caminho, onde ele era o visitante, num ambiente até então hostil para ele, e que depois se converteria na casa que o acolheria, conforme nós vamos ver no nosso estudo. Mas ele ali, diante de Estevão, após o pregador colocar claro para os fariseus os enganos do farisaísmo, os enganos da tradição dos judeus, em esperarem um Messias rico, poderoso, falando que o Messias já tinha vindo, conforme as profecias anunciaram, ou seja, foi incompreendido, foi sacrificado pelos homens, tal como os profetas diziam que aconteceria com ele. A gente ainda vê a atitude de Saulo ao fim daquele julgamento, discordando dele e, instado pela raiva, pela cólera, chega a partir para cima dele ao lhe dizer nem mais uma palavra, e lhe cai de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Saulo esmurrava sem compaixão. E ao final ainda virou para ele, né? Não reages, covarde. Sua escola também é da indignidade? E a resposta de Estevão naquela oportunidade: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Então, a gente observa que a cólera, a raiva, faz com que a gente tome atitudes, faz com que a gente tenha iniciativas extremamente infelizes. Quantas e quantas ocasiões que, quando a gente, infelizmente, se deixa levar por esse impulso infeliz, quantos prejuízos, quantas mágoas são provocadas, quantos problemas são criados ao invés de resolver alguma coisa. E isso quando não tem consequências maiores, tanto numa atitude extrema ou a soma dessas irritações, o efeito que isso produz na nossa vida, nas pessoas que vivem com a gente e mesmo na nossa saúde física, conforme nós vamos ver. Continuando no Evangelho, na mensagem do nosso estudo, nos diz ainda o Espírito Benfeitor o seguinte: em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia.
Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, nesses instantes de raiva e de irritação, conforme bem reflete e coloca aqui para a gente o nosso amigo benfeitor espiritual, se nesses momentos pudéssemos nós nos observarmos, ou seja, se no momento de raiva, de irritação, se a gente pudesse ser gravado, depois assistir aquilo, tal como a gente assiste um vídeo, um estudo, né? Ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Ou seja, quantas atitudes que depois podem nos envergonhar, provocar em nós grande arrependimento, provocar danos naqueles muitas vezes a quem a gente mais ama e que está à nossa volta. Nessa parte, meus amigos, nós vamos agora ilustrar com uma história de Hilário Silva intitulada Cólera, que está no livro Almas em Desfile. E aqui, Hilário Silva conta assim para a gente, ó. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente, que lhe pediu logo após rápidos instantes de conversa. Então ele estava indo, né, em direção à garagem, onde ele tinha ali alguns caminhões, era a atividade dele, era o trabalho, o serviço dele, e no caminho passou para fazer uma visita breve para a mãe dele. E ela dizia: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas, que desencarnou num ato de imprudência, conclamou a todos trabalhassem contra a cólera. E você tem ficado muito nervoso. Então a mãe, né, coisa própria de uma mãe amorosa, chamou, o aconselhou: olha, você está ficando nervoso demais. Direto eu tenho ouvido falar, eu tenho percebido o seu estado de nervo, a sua impaciência. Você se tranquilize, tenha mais calma. Nós fomos advertidos ontem contra as consequências da cólera. E eu acredito que eu escutei, que eu acompanhei esse estudo e essa mensagem, e que ela tem uma finalidade especial para você. Era o que a mãe dizia para ele. Não se aflija, mãe, respondeu sorrindo. Ah, mãe, não preocupa não, esquenta não, né? Foi o que ele disse. Entretanto, mal deu alguns passos na rua, foi procurado por um motorista, que lhe disse. Então ele saiu da casa da mãe, despediu dela, e logo após veio um motorista afobado, correndo, suando, né, dizendo para ele o seguinte: seu Antônio, venha depressa. O Avelino, seu irmão, atropelou seu filho. Indignado, Antônio Sobreira entrou no veículo, como uma fera, e daí a minutos estava de novo à frente de casa. Então ele pegou, voltou, foi para casa, né? Para onde tinha ocorrido aquele problema. Aglomerava-se o povo em torno de larga mancha de sangue. Então tinha uma mancha no asfalto e ali aquele tanto de gente ali em volta. Avelino, seu irmão, dirigiu-se para ele e o rogou transtornado. Então ele, extremamente abatido com aquilo, ele que estava ali conduzindo o veículo, muito né, sentindo-se ali triste, incomodado com aquela situação, certamente, transtornado, como o texto fala, disse: ô Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular, ou seja, eu estava andando normalmente, sem correr nem nada, quando o Antoninho atravessou. Foi questão de segundo. E de fato, né, isso é próprio de criança. A gente tem até que tomar muito cuidado. Se a gente às vezes está dirigindo numa rua que tem ali criança brincando, reduz o carro, porque de uma hora para outra, às vezes, uma bola atravessa, a criança nem olha e vai atravessando a rua, é um perigo. Onde está meu filho? Gritou Antônio Sobreira. Então ele, nervoso, perguntou pelo filho. Uma senhora então informou que o menino acidentado foi conduzido no colo da mãe para o hospital, junto de 2 médicos que tinham passado ali momentos antes.
E ele então, recebendo as informações, voltou para o irmão e falou: você vai me pagar tudo. Falou o sobreiro aos berros para o irmão. Então ele disse isso em gritos, né? Arranjei o caminhão para você, a fim de matar a fome da sua família, e você mata meu filho? Mas hoje você vai me pagar. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista, aos murros, deixando-o no chão com várias feridas e escoriações. Então não escutou mais nada, partiu para cima do irmão, lhe batendo ali, né, de forma todo nervoso, inquieto, sem escutar nada, sem apurar nada, numa atitude infeliz de raiva. Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente com o menino feliz do lado dela. Graças a Deus, falou ela ao esposo, não aconteceu nada. Antoninho não teve nenhum arranhão. Mas não é possível, dizia ele, né? E o sangue no asfalto? Perguntou Sobreira, espantado. Somente então foi informado pela esposa que o sangue pertencia a um cachorro, o Totó, que acompanhava o menino, e que os médicos que haviam atendido de passagem eram 2 veterinários. Naquela hora, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde conter as lágrimas de arrependimento e de vergonha. Olha o que ele fez com o irmão dele. Além de o ferir e de o humilhar com as palavras, também o fez ao bater-lhe, ao lhe esmurrar de forma covarde, num julgamento sumário de culpa. Por quê, meus amigos? Porque ficou nervoso. Perdeu a paciência, né? Perdeu ali os limites da ponderação e da brandura que devia ter. Mesmo que ali houvesse acontecido um acidente com o filho, que absolutamente não seria da intenção do irmão, né? Uma reação daquela jamais se justificaria. E aí vocês imaginem o sentimento de vergonha, o arrependimento. É o que o benfeitor nos falou, né? Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Continuando a nossa mensagem do Evangelho, já caminhando aqui para a conclusão, nos fala o benfeitor, o Espírito Protetor, o seguinte: se ponderasse que a cólera, a raiva, a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torne infelizes todos os que o cercam. Então, às vezes, quando a pessoa tem o hábito de ficar nervoso, às vezes por pequenas coisas, perder a paciência, xingar, ofender, gritar, a família normalmente é a que mais sofre com isso, os mais próximos. Depois, às vezes, os subordinados, né? Aquelas pessoas que são ligadas a ele. Enfim, ele forma um círculo de ofensas e de infelicidade à sua volta. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? E são os riscos a que a pessoa se submete. Não é à toa que, certa feita, o Chico foi aconselhado pela própria mãe dele a usar a água da paz. Ele então procurou aquele remédio como se fosse um remédio, né? Um nome comercial de remédio nas farmácias, não achou. A mãe dele então explicou o seguinte: não, Chico, pode ser qualquer água que você tem em casa. E é o seguinte: quando alguém te ofender, te injuriar, te provocar, você pega a água limpa e põe na boca. Você não engula e nem a jogue fora. E fique com ela na boca enquanto estiver com vontade de responder. Depois que a irritação,
que o nervosismo passar, aí sim você joga a água fora, não engole não. E dessa forma você vai evitar, você vai ter um remédio eficaz para muitos problemas da sua vida. Então, quando a gente ainda não aprende a usar desse mecanismo, muitas vezes esses acessos de raiva, de fúria, ou provocam uma situação extrema, por exemplo, a pessoa fica nervosa aí no trânsito, entra numa discussão, o outro está armado, naquilo ali, numa discussão, às vezes tem uma morte fútil por um motivo banal, né? Outras vezes, numa discussão em família, a pessoa não pondera, briga ali com o irmão, com o conhecido, com o familiar, e numa briga, um empurrão, o sujeito cai da escada, ou bate a cabeça no chão ao cair, também um desencarne ali numa atitude extrema, né? num acesso de fúria. Agora, se essas situações extremas não nos acontecem na vida, um instante de fúria e uma consequência severa, e as pequenas irritações do dia a dia? Quais são as consequências dela? E elas também se fazem sentir na nossa vida. Nesse sentido, nós temos uma página que vez ou outra é lida, estudada na nossa casa, que é a lição de Belarmino Bicas, e que é uma lição significativa para nós, de Irmão X, está no livro Cartas e Crônicas. Nós vamos aqui lê-la, já caminhando aqui para a conclusão da nossa participação. Depois de festa beneficente, em que nos servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me de lado e falou decidido. Então, irmão X, com um conhecido seu, já no mundo espiritual, Belarmino Bicas, ele o chamou de lado e lhe falou o seguinte: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, gostaria de te pedir um favor. E Belarmino então prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de lhe confiar um assunto. Pois não, disse irmão X. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita, ou seja, ele tornou-se espírita aos 38, 20 anos depois ele desencarnou aos 58. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38, e como sempre fora irascível por temperamento, de temperamento explosivo, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina uma relação diária de todas as minhas exasperações. Todas as vezes que ele ficava nervoso, ele anotava num diário, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. Então vejam que ele começou a colocar num diário. Se ele ficava nervoso, ele colocava aquilo num diário, já espírita, para que ele então tentasse ali fazer a reforma íntima, se controlar e mudar aquela característica da conduta, do temperamento dele. Os meus desajustes, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos adquiridos, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar minhas desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Então, ele que tinha programado uma encarnação, uma vida de 80 anos, voltou aos 58. Por quê? Devido às irritações, ele subtraiu 22 anos da vida dele, consumindo as energias do corpo físico. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus, ou seja, com pequenas coisas,
que aproveitem a vida, os instantes de convívio com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, sem se irritar por bagatela, por coisa pouca, por bobagens. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furta a satisfação de transcrever. Então agora vem a relação. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas, de 1936 a 1956. 1811, em razão de contrariedades em família. 906, por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614, por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801, por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11, por descontentamentos com os netos. Então, os netinhos foram os que menos deixaram ele nervoso, né? 1015, por entrar em choque com chefes de serviço. 1333, por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012, em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca importância. 614, por mal-entendidos com vizinhos. 315, por ressentimentos com amigos íntimos. 1089, por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615, por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Então, ia cortar o cabelo, ficava nervoso, ia medir uma roupa também. 777, por desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos, em viagens de ônibus, automóveis, bondes e lotações. 419, por desavenças com leiteiros e padeiros. 820, por malquistar-se com garçons em restaurantes ou cafés. 211, por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. 901, por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815, por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217, por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Então, até mesmo entre os companheiros espíritas, ele também perdeu paciência 217 vezes. 901, por engano ou inquietação, diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Ou seja, ficou nervoso por antecipação de coisas que nem chegaram a acontecer. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso Bicas. 16.386 de sabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. Ou seja, se a gente fizer a conta aqui, dá uma média de pelo menos 2 irritações por dia. E isso nos 20 anos mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo, já depois de tornar-se espírita. Fora o que ele havia se irritado até os 38 anos de idade, Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de um espírito loroteiro. Então é isso, meus amigos. Conforme conclui aqui para a gente o Espírito Protetor, a gente conclui a leitura e a nossa participação de hoje. Em resumo, a cólera não exclui certas qualidades do coração,
mas impede, ou seja, tem gente de grandes qualidades, mas que fica nervoso à toa. Às vezes é caridoso, muitas vezes é uma pessoa alegre, mas perde muita paciência, fica muito nervoso. Mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Agradeço, meus amigos, pela atenção e peço a Deus que ampare e abençoe a todos vocês, a todos nós, nos trazendo um amparo, assistência, a proteção que a gente precisa. Fiquem com Deus, até a próxima.